Em nossa pré-aula de hoje, falaremos sobre a maior missão de paz da história. Desde os tempos mais remotos, os homens tentaram estabelecer a paz, mas sem sucesso. Alguns reinos até desfrutaram de certa paz, somente parcialmente e por pouco tempo. O único pacto de paz verdadeira e eficaz foi a que Deus estabeleceu através de Cristo Jesus. O texto que analisaremos hoje está em Efésios, capítulo de número 2, versículo 14 ao 19. Então fique aí até o final. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E antes de iniciarmos aqui o assunto da lição, quero dizer aos irmãos que o esboço que eu vou utilizar para me nortear durante esta pré-aula está disponível aí na descrição do vídeo, um arquivo em PDF. Você clica e o download começa automaticamente. É grátis, você não paga nada. Em nosso esboço há várias informações bíblicas que irão complementar o seu conhecimento e várias referências que não tem na lição, mas que irão lhe ajudar durante a ministração de sua aula. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e também externo aqui a minha gratidão a todos os irmãos que têm participado aí nos comentários. Deus abençoe vocês. E nós criamos um novo canal no YouTube chamado Toco para Deus. E nesse canal há várias músicas instrumentais para você ler, para você orar, para você passar aquele momento de meditação e comunhão com Deus ao som de uma música muito bonita que toca a alma. Todos os irmãos que estão contribuindo com esse projeto, irmão Samuel Gomes, irmão William, irmão Tarsis, irmão Rubens, irmão Rian, Deus abençoe vocês. São rapazes crentes, são homens de Deus. Externo também minha gratidão a todos vocês. Então, sem mais delongas, vamos à nossa pré-aula de hoje. Chegamos até a lição de número 7 e com a graça de Deus temos estudado a carta de Paulo aos Efésios. Chegamos no capítulo 2, onde está o texto que vamos analisar e é o texto que serviu de fundamento para a nossa lição, que será ministrada no dia 17 de maio de 2020. O assunto da nossa lição é: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E nessa lição, como em todas as outras, nós temos aqui alguns objetivos específicos que precisam ser alcançados. São objetivos pedagógicos. O primeiro deles é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Havia uma inimizade, havia algo que impedia o relacionamento do Criador com a criatura. Em segundo lugar, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Em terceiro lugar, evidenciar que pela cruz nós fomos reconciliados com Deus. Isso mesmo, pela cruz o nosso relacionamento com o Criador, ele foi restaurado, a paz foi restabelecida. Se olharmos e assim seguirmos esses 3 pontos específicos, cumpriremos o objetivo geral de nossa lição, que é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre 2 povos criou a igreja. Quem são esses 2 povos? Judeus e gentios. E o que é sacrifício vicário? Muita gente tem dúvida com relação a isso. Quando você olha essa expressão, sacrifício vicário ou sacrifício expiatório, entenda que isso faz referência ao sacrifício de Jesus na cruz e tem o sentido de que esse sacrifício ele foi substitutivo. Nosso pecado ali foi expiado, foi pago, foi perdoado. Mas aquela cruz era nossa. Quem devia morrer ali éramos nós éramos os pecadores. Nós era quem tínhamos pecado. Ele não tinha pecado algum, ele era o Cordeiro Santo de Deus, imaculado, sem mancha, sem pecado. Mas ele tomou o lugar do pecador, ele se fez maldição por nós. E ele foi até aquela cruz, onde era o nosso lugar, e ali ele assumiu e pagou o preço pelos nossos pecados. Isso é um sacrifício vicário, um sacrifício expiatório, um sacrifício que tem caráter substitutivo. Jesus tomou o lugar do pecador. O tema da nossa lição é que Cristo
ele é a nossa reconciliação com Deus. E sobre o tema, eu gostaria de introduzir aqui um pensamento bem legal que encontrei no comentário bíblico de Warren Wiersbe. Ele diz que Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22, é um texto que estamos estudando desde a semana passada. Ele diz que esse texto ele pode ser estruturado ou dividido de forma bem simples em 3 palavras. Veja, Efésios capítulo 2, versículo 11 ao versículo de número 22. E as 3 palavras que ele sintetiza esse texto são separação, reconciliação e unificação. A revista que estamos estudando, ela divide esse texto em 3 lições. E por incrível que pareça, a revista ela se encaixa certinho nessa divisão que o Wiersbe faz. Talvez o pastor Douglas Batista tenha lido este comentário também e tenha assim também dividido a lição. Veja, na lição passada nós estudamos sobre a parte que diz respeito à separação, lembra? Estudamos sobre a condição miserável em que viviam os gentios, viviam privados de certas bênçãos espirituais decorrentes de sua falência espiritual. E analisamos os versículos 11, 12 e 13. A lição que agora começamos a estudar, a lição de número 7, vai tratar sobre a reconciliação. E nós vamos aqui expor os versículos 14 até o versículo de número 19. Falaremos sobre a reconciliação. Os gentios estavam separados de Deus, mas houve uma intervenção divina, a reconciliação. E por fim, na lição de número 8, que é o assunto da próxima semana, falaremos sobre a unificação. Nessa lição, nós estudaremos os restantes dos versículos do capítulo de número 2. É uma divisão bem básica do texto, mas que nos dá uma visão também panorâmica. Com relação a Cristo ser a nossa reconciliação em termos bem simples aqui, introdutórios, é a restauração do pecador à comunhão com Deus. E essa restauração, ela entra em vigor, ela passa a vigorar mediante o arrependimento e a fé pessoal em Jesus Cristo. Como eu posso ter paz com Deus? Como eu posso me aproximar dele? Como eu posso sair do estado de inimigo para um estado de amigo com Deus? Eu preciso me arrepender, preciso crer em Jesus e ao passo que isso acontece, eu sou justificado, eu sou regenerado e eu passo a fazer parte da família de Deus, me tornando um de seus servos, um de seus filhos. Bendito seja o nome de Jesus. E alguns textos, já aqui de cara, quero deixar esses textos para vocês, para que vocês possam meditar neles. Pare um tempo, se preciso for, pause o vídeo, leia esses textos com bastante atenção, porque eles ampliam esta verdade que estamos falando aqui, que é a reconciliação. Romanos, capítulo de número 5, versículo 1 ao versículo de número 5. Vou ler apenas o versículo de número 1. Já começa dizendo assim: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Essa paz aqui não é só uma ausência de conflitos. Essa paz é um estado. Nós não estamos mais em guerra com Deus. Nós gozamos de uma proximidade com Deus. O versículo diz: temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 2, 3, 4, 5 vai nos dar uma visão dos desdobramentos do que é ter essa paz, do que é desfrutar essa paz. Agora eu tenho paz com Deus. E o que é que isso implica? O restante dos versículos vai ensinar isso. Outro texto bem significativo é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao versículo de número 20, onde a Bíblia vai nos dizer que Deus nos reconciliou consigo mesmo, Ele tomou a iniciativa e também Ele nos deu o ministério da reconciliação. Falaremos sobre isso melhor no tópico de número 3, mas desde já, você já pode deixar essas referências anotadas aí para vocês digeri-las, comê-las, mastigando bem para poder sentir o gostinho delas. Tendo dito isso, meus irmãos, podemos ir aqui para o nosso texto áureo, que está em Efésios, capítulo de número 2, versículo 14. E ele nos diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um.
e derribando a parede de separação que estava no meio. Esse texto áureo, ele fica melhor entendido quando analisamos o seu contexto. Para isso, tenha calma, vamos fazer aqui uma digressão, vamos olhar para os versículos anteriores para só então olharmos para o nosso texto áureo com mais segurança, pisando mais firme. Perceba que eu quero que nesse momento você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, e vamos aqui olhar para algumas palavras-chave nessa perícope, versículo 11 até o versículo de número 22, entender essas palavras-chave, achá-las, para então não só termos uma visão panorâmica do texto, como também abrir o caminho para considerações mais específicas, para entendermos as entrelinhas, as minúcias desses versículos. E chamo sua atenção aqui para uma palavrazinha aqui do versículo de número 11, que diz assim: portanto, no outro tempo, lembrai-vos de que vós éreis gentios na carne. Preste atenção nessa expressão, noutro tempo. Essa expressão está remetendo à condição anterior dos gentios. Olha, em outro tempo, vocês viviam assim, vocês eram isso, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês estavam sem Cristo, vocês, no outro tempo, eram estranhos aos concertos da promessa, vocês não tinham esperança, vocês estavam sem Deus. Essa era a condição de vocês no outro tempo. Há também termos aqui bem interessante no versículo de número 13. Olha aí na sua Bíblia, confira. Versículo de número 13, ele diz assim: vós que estáveis longe, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Tinha um povo que estava longe e tinha um povo que estava perto. Quem era esse povo que estava longe? É esse povo aqui que ele descreve no versículo de número 12, os gentios. Os gentios eram o povo que estava longe e os judeus eram o povo que estava perto. Os gentios não tinham promessa, os gentios não esperavam o Messias, os gentios não tinham adoração, mas Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo de número 9, que aos judeus todas essas coisas pertenciam. Então, ao passo que os judeus eram o povo que estava perto, os gentios eram o povo que estava distante, que estavam longe. E ainda no versículo de número 13, há uma expressão aqui que eu gosto muito. Depois de Paulo narrar a condição dos gentios, depois de Paulo mostrar as privações em que este povo vivia, Paulo vai dizer o seguinte: mas agora... Esse texto aqui talvez seja, esses vocábulos, talvez sejam um dos mais importantes aqui dentro desses versículos. Mas agora, o que é que isso significa? Isso significa a intervenção de Deus. Isso significa que Deus, ele começou a operar, ele começou a trabalhar para que a história ela fosse mudada. Deus começou a mover as coisas. Olha, vocês viviam assim, mas Deus está trabalhando. Deus começou a agir. Deus promoveu ou está promovendo uma solução para essa situação. Aquele que está no fundo do poço não vai permanecer no fundo do poço. Deus está agindo, mas agora Deus está estendendo a mão, Deus está indo lá, onde a cultura grega não pôde ir, onde os filósofos gregos não puderam ir, onde os gentios não conseguiram alcançar pela força do seu braço, pelas suas conquistas. A mão de Deus está indo. O momento da intervenção de Deus fica claro nessa expressão. Deus está promovendo uma solução eficaz. Você está no fundo do poço, você chegou a um lugar onde não tem mais como descer, você chegou na lama, chegou realmente em um estado decadente, um estado terrível. Entenda uma coisa: a mão de Deus está chegando aí. Mas agora a intervenção divina vai se tornar clara na sua vida. Você está achando aí que não tem mais jeito? Você está achando que nada vai mais dar certo? Você está achando que não tem perdão? Você está achando que por meio da sua vida, dos seus pecados, daquilo que aconteceu, daquela situação que aconteceu nos teus relacionamentos, do que aconteceu dentro da tua casa, das escolhas erradas que você tomou, você está achando que é o fim? Saiba de uma coisa: a mão de Deus está em te pegar e onde você está.
Glória seja dada ao nome de Jesus. Há reconciliação para a sua vida, a novidade de Deus, a interferência do céu. E esse texto demonstra justamente isso. E é interessante que depois de olharmos para essas expressões, para esses vocábulos específicos, começamos a caminhar com mais segurança pelo nosso texto áureo, porque entendemos que Cristo é a nossa paz. Tudo que aconteceu aqui, ou tudo que está acontecendo, não é fruto de obra humana. É Ele que está promovendo estas coisas. É Ele que é a nossa paz. É Ele que está derrubando a parede de inimizade. É Ele que está fazendo isso. E é interessante que olhamos para essa intervenção de Deus e conseguimos enxergar os sinais da sua vontade, os sinais do seu agir. Quais são os sinais do agir de Deus? Os muros estão sendo derrubados. Aquilo que se constitui em empecilho, aquilo que se constitui em limitação, aquilo que se constitui em algo que marca uma limitação, está caindo por terra. Deus está derrubando o muro da separação. Deus está acabando com inimizades. E quero dizer aqui, quero ser profeta de Deus aqui, por meio de sua palavra, neste momento, Deus vai acabar com a inimizade na sua casa. Deus vai acabar com a inimizade no meio da sua família. Deus vai acabar, por que não dizer, com inimizade dentro do teu casamento. Deus vai derrubar muros de separação. Deus vai derrubar coisas que têm acontecido aí para atrapalhar a tua caminhada espiritual. Deus está dizendo, estou removendo esses empecilhos. Bendito seja o nome de Jesus. E perceba de que a nossa verdade prática, precisamos progredir aqui, a fim de que a aula não fique tão grande. Ela diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Acho isso muito bonito, porque foi Ele quem desfez a inimizade. E isso é interessante porque a verdade máxima que surge do estudo aqui dessa lição, a verdade prática é a verdade que deve ser praticada. E é interessante que quando eu olho para a verdade prática, eu percebo que o ofendido, nesse caso Deus aqui, foi quem sofreu a ofensa, foi Ele quem buscou a restauração do ofensor. Era para ser ao contrário. O ofensor deveria buscar o restabelecimento da amizade. Mas foi Deus quem deu o primeiro passo. E eu acho isso muito bonito porque Ele foi removendo todos os obstáculos, Ele foi removendo todas as barreiras para que a amizade ela fosse novamente estabelecida. Se você não anda com Deus, se você não está bem com Deus, se você não tem amizade com Deus, se você não desfruta de paz com Deus, não é por falha em Deus, é por falha em você. Deus está dizendo, a minha mão está estendida, vem cá. Não, Deus, mas eu acho que Deus não vai me receber, eu pequei tanto, eu errei tanto, eu fiz tanta coisa errada, eu acho que Deus virou o rosto, eu acho que Deus desistiu de mim. Deus está dizendo, ó, de jeito nenhum, ó, vem cá. Quero ter amizade contigo, vem cá, eu quero tornar a conversar contigo, quero ouvir a tua voz, eu quero falar contigo, bendito seja o nome de Jesus. E nós, como imitadores de Deus, nós devemos olhar para o exemplo de Cristo, devemos olhar para o exemplo de Deus e devemos fazer o mesmo com os nossos semelhantes. Nós devemos perdoar aquelas pessoas que nos machucam. Nós devemos buscar o bem, mesmo daquelas pessoas que nos ofendem. Uma pessoa me feriu, uma pessoa me machucou. Busque a restauração dessa pessoa. Não espere que ela vá lhe pedir desculpa, não. Chegue nessa pessoa e busque restabelecer a amizade. Busque restaurar o ofensor. A Bíblia vai nos dizer, em Mateus capítulo 5, versículo de número 46, o seguinte: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? A nossa justiça deve exceder a dos hipócritas. A gente não pode amar só quem nos ama. Jesus disse, os pecadores fazem isso. Vocês devem ser diferentes. Como é que Jesus diz que nós devemos ser diferentes? Ele explica. Olha, se alguém está falando mal de você, fale bem dessa pessoa. Meus irmãos, isso aqui é um teste para saber se alguém é crente ou não. O teste é pesado. Ah, mas está falando mal de mim, porra, agora ele vai ver. Jesus está dizendo, não é assim não, a atitude não é essa não. Fale bem dela.
Se uma pessoa te machuca, se uma pessoa te fere, se uma pessoa se levanta contra você, não responda na mesma moeda não, responda diferente. Responda buscando o bem dessa pessoa, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Isso é interessante, porque já houve casos, na minha experiência pessoal, em que, sem motivos, né, sem motivo algum, sem motivos aparentes, uma pessoa simplesmente veio, me machucou, disse aquilo que estava no coração dela e realmente e até quis me bater. Eu não disse nada na hora. Mas depois, quando os ânimos se acalmaram, eu cheguei nessa pessoa e disse, me desculpe. Ela deveria me pedir desculpa. Mas eu cheguei para ela e disse, me desculpe. Parece que aquilo foi uma flecha no coração daquela pessoa. Ela olhou assim e disse, não, quem lhe deve desculpas sou eu, me perdoe, eu me excedi. E ela ficou constrangida quando ela viu, ela percebeu que ela estava errada, e mesmo ela sabendo que estava errada e eu estava na razão, eu fui pedir desculpas. Aquilo quebrou o coração daquela pessoa. Jesus está dizendo, vocês devem agir assim. É fácil agir assim? Não é. Porque nós somos orgulhosos. O nosso ego é elevado. Se a gente fizer isso, parece que o nosso orgulho é ferido, o nosso ego é ferido. Mas Jesus está dizendo, para ser crente, filho do reino, ir para o céu, tem que fazer assim, tem que viver assim. Foi assim que Deus fez, é assim que nós também devemos fazer. O ponto central, ele corrobora com a verdade prática, mas eu quero aqui olhar o outro lado da moeda. Ele diz assim, foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Onde foi que isso aconteceu? Isso aconteceu na cruz. O profeta Isaías diz o seguinte, ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A cruz foi um lugar de dor, mas também foi um lugar de muitas conquistas. Jesus vê os frutos da cruz, os frutos de sua obra na cruz, e ele sente satisfação. Isso é interessante, porque todas as vezes que Jesus ele olha para a igreja, ele sente esse prazer. Na cruz, nosso Senhor ele realizou uma obra que beneficia todos os homens. Então, desse modo, quando ele olha para mim, quando ele olha para você e vê uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma busca sincera, quando ele olha e vê práticas que partem de nós e visam o bem do nosso próximo, nós podemos dizer que Jesus ele sente prazer, ele sente alegria, ele olha o resultado de seu trabalho, o fruto de seu trabalho, de sua obra na cruz, ele sente prazer. Ele diz, valeu a pena cada chicotada, valeu a pena cada insulto, valeu a pena tudo aquilo que aconteceu, valeu a pena até o abandono, sofrer, beber o cálice da ira, isso valeu a pena porque o meu trabalho é eficaz, o meu trabalho produziu fruto. Deus está olhando para você e ele pode sentir satisfação olhando para a sua vida? É uma pergunta que fica para a nossa reflexão. E caminhando aqui pelos pontos da lição, chegamos no tópico de número 1. O primeiro tópico da lição, ele vai tratar sobre as ações de Cristo a fim de desfazer a inimizade que havia entre os homens. E eu peço a sua paciência, porque agora vamos passar a decodificar o texto bíblico. Vamos olhar para os tópicos da lição e também olhar para a Bíblia, para que entendamos o que é que o autor da lição, subordinado ao autor bíblico, quer nos ensinar, quer nos comunicar. Jesus ele desfez a inimizade entre os homens e o primeiro subponto para esclarecer essa verdade nos diz assim: a parede de separação entre os homens. O que é essa parede de separação? Foi algo que o pastor Douglas Batista inventou? Não. É algo que está no texto bíblico. Versículo de número 14 da nossa leitura bíblica em classe diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Já expliquei quais são aqui ambos os povos, judeus e gentios. E derribando a parede da separação que estava no meio, ele cita uma parede de separação. O que é essa parede de separação? Eu grifei aqui algo bem interessante, porque na tradução NVI, a expressão é o muro da inimizade. E na Revista Almeida Corrigida, que é a tradução que o autor da lição usa, é a tradução que eu tenho aqui em mãos, a Bíblia de Estudo Pentecostal, vai falar sobre a parede da separação. E isso aqui
é uma alusão à divisória que havia na área do templo em Jerusalém. Em Jerusalém havia o templo ali construído pelos judeus, reformado por Herodes, e nesse templo os gentios não podiam entrar. Eles tinham uma certa limitação. Havia uma parede, um grande muro erguido, que era um muro que marcava as limitações dos povos não judeus. Olha, se você não é judeu, se você não é prosélito, não é convertido ao judaísmo, você só pode chegar até aqui, até esse muro aqui. Se passar desse muro adiante, você vai sofrer as penalidades. E esse muro é real, inclusive a arqueologia achou até algumas placas, algumas inscrições que haviam nesse muro. O muro era alto, o muro era largo e o muro ele era comprido. E nas intermediações desse muro haviam placas com algumas inscrições. E essas inscrições elas estavam em grego, né, na língua grega, e na língua e no latim, a língua romana. E o que era que estava escrito nessas placas? Eram várias placas, né, ao decorrer do muro. Estava escrito o seguinte: o gentil ou o intruso, ou seja, o não judeu, a pessoa não autorizada, que ultrapassar esse limite será executado. O gentil não poderia ultrapassar aquele limite que estava delimitado, estava estabelecido, marcado por este muro que havia no templo em Jerusalém. Isso era tão sério, porque a lição vai dizendo no tópico número 1, Atos capítulo 21, versículo 28 ao 30, que Paulo ele foi acusado de permitir que um gentio ultrapassasse esse limite. E essa acusação foi tão séria que Paulo chegou a ser preso. O versículo vai dizer que esse gentio era um gentio da cidade de Éfeso, era o irmão Trófimo. E alguém chegou dizendo: olha, Paulo permitiu que um gentio ultrapassasse o limite aí do muro. Ó. E isso era um pecado inconcebível, era algo terrível. Os gentios não poderiam ultrapassar aquele muro de forma alguma. E é interessante que Paulo olha para esse muro, ou vem à sua memória este muro, quando ele estava escrevendo a carta aos Efésios, e ele utiliza esse muro como ilustração da separação religiosa que havia entre judeus e gentios. E os gentios, eles experimentavam, pelo menos aqui, dois tipos de separação. A primeira delas era a separação social. Isso aqui é interessante, já falei na lição passada e vou apenas recapitular aqui com outras palavras. Os judeus, eles consideravam os gentios como pessoas excluídas, como objetos de escárnio e de repreensão. Havia uma animosidade entre judeus e gentios. Os judeus olhavam para gentio como objeto de desprezo. Tanto que eles se dirigiam aos gentios como incircuncisos. E essa palavra incircunciso, ela tem uma conotação pejorativa. Ela tem uma conotação de desdém, de desafeto. Perceba que quando Davi olha para Golias, ele diz o seguinte: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? A palavra incircunciso aí é utilizada com sentido de desdém. Quando, no livro de Atos, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro ora ali, e o Espírito Santo desce sobre Cornélio, e ele volta a Jerusalém, a Bíblia vai dizer que os da circuncisão, fazendo menção aos judeus convertidos ao cristianismo, eles começaram a debater com Pedro, a discutir, dizer assim: tu, o apóstolo, tu, aquele que caminha com Jesus, entrou na casa de um incircunciso, comeu com um incircunciso. Olha, Pedro, tu tá errado. Você é um dos líderes aqui da igreja, mas eu estou decepcionado com você. Não era para você fazer isso. Era a animosidade que havia entre eles. A tradição chega a dizer, não é a Bíblia, a tradição chega a colocar que se um judeu entrasse dentro da casa de um gentio, ele se tornava impuro. Veja a que ponto chegou. Um judeu era proibido de participar de um parto de uma mulher gentia. Ele não podia ver ali um homem não judeu vindo a esta vida. Não podia ver uma criancinha não judeu nascendo. Se um judeu, homem ou mulher, se casasse com um não judeu, com um gentio, os mais extremistas de sua família começavam a preparar os rituais, a cerimônia fúnebre. Aquele judeu, mesmo vivo, passava a ser considerado como uma pessoa que havia morrido. Era a animosidade que havia entre eles.
É tão interessante quando se fala de separação social entre esses dois povos, porque os judeus eles tinham uma dieta especial. Eles não podiam comer certos tipos de ave, tinham certos alimentos que pela lei, observando a lei, os judeus não poderiam participar. Então ele não podia almoçar com um gentil, ele não podia entrar e tomar café na casa de um não-judeu, porque eles tinham alimentações diferentes. Tudo isso foi criando essa separação social. Em segundo lugar, e mais significativa, temos aqui a separação espiritual. E já falei disso aqui na lição passada, já dei algumas pinceladas, inclusive nessa lição, na nossa introdução. E essa separação espiritual, ela se mostra de pelo menos 5 maneiras diferentes. Eu falei aqui sobre as 5 privações. Os gentios estavam sem Cristo, eles estavam separados da comunidade de Israel, eles eram estranhos à aliança da promessa, e eles não tinham esperança, e eles estavam sem Deus no mundo. Eram as duas separações, podemos assim colocar de forma pedagógica, que os gentios eles encaravam. Mas Paulo vai nos dizer que este muro, ele foi derrubado. E é interessante que, apesar de estarem separados, judeus e gentios, eles tinham algo em comum. O que era que eles tinham em comum? Judeus são pecadores. Gentios também são pecadores. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele começa a descrever o pecado dos gentios. E se um judeu começasse a ler o capítulo 1 de Romanos, ele ia dizer, eu concordo. Isso aqui é verdade. Paulo está, descendo o mesmo cacete nos gentios, apontando as falhas dos gentios, o pecado dos gentios, mas no prosseguir do livro de Romanos, ele muda a direção de suas acusações. Olha, não é só os gentios que são pecadores, ele passa a descrever o pecado dos judeus. E depois ele diz, olha, todo mundo pecou. Todo mundo está destituído da glória de Deus. Todo mundo foi encerrado debaixo do pecado. Então, nisso, judeus e gentios têm tudo em comum. São todos pecadores. E é interessante que é justamente aí que entra a queda deste muro. Porque apesar dessa inimizade, apesar dessa desavença, apesar dessa separação social, dessa separação espiritual, em Cristo, tudo isso é desfeito. Porque sendo homem grego, romano ou judeu, né? Sendo homem gentil ou judeu, ele só pode ser salvo por meio do arrependimento e da fé pessoal em Jesus. Nisso, todo altivismo, todo orgulho, toda soberba cai por terra. Nisso, toda inimizade, todo muro de separação é desfeito. Essa barreira que existia entre esses dois povos, espero que você esteja entendendo, em Cristo, ela foi derrubada. E junto dela, todas as ameaças também foram derrubadas. Os gentios agora podem ir além do muro que marcava uma limitação. Eles podem chegar até o santuário. Eles podem, falando isso numa linguagem espiritual, eles podem chegar até a presença de Deus. De igual modo, isso também se aplica aos judeus. O Santo dos Santos não está mais separado pelo véu. O Santo dos Santos não tem mais o seu acesso limitado somente ao sumo sacerdote. Podemos chegar diante de Deus. E para isso, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 19, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia. Olha só, ninguém nunca pensava nisso no Antigo Testamento, né? Ninguém jamais alcançou esse entendimento, e o autor aos Hebreus está dizendo aqui agora, vocês agora podem ter ousadia, vocês têm ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Isso é possível por meio do sacrifício vicário e expiatório, ou seja, o sacrifício substitutivo. Jesus conquistou isso na cruz por nós. E o prosseguir da lição vai nos levar até o terceiro subponto, que diz assim: o conceito da lei e dos mandamentos. É interessante porque Paulo ele vai dizer o seguinte: na sua carne, grife essa expressão aí na sua lição, na sua Bíblia, ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia
em ordenanças. Os ritos da lei que apontavam para uma realidade futura, que são os ritos da lei que apontavam para quase tudo, que apontavam para realidades futuras, os sacrifícios, o tabernáculo, tudo aquilo ali, a liturgia do culto do Antigo Testamento apontava profeticamente para a obra de Cristo. Todas essas coisas, aquilo que faz parte do que chamamos de lei cerimonial, não é que existem várias leis, mas a lei mosaica, ela é dividida em mandamentos com aspecto moral, mandamentos civis e mandamentos cerimoniais. E tudo que se diz respeito às cerimônias, tudo isso foi cumprido e foi cravado na cruz. A lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças, que Paulo cita aqui em Efésios, a maioria dos estudiosos interpretam que são os sacrifícios, os dias festivos, a dieta específica dos judeus, a circuncisão e outras coisas mais, conforme Colossenses capítulo de número 11, Colossenses capítulo 2, versículo 11, 16 e 17. Essas coisas e o legalismo que floresceu a partir dessas coisas não podem ser mais motivo de separação. A partir desses mandamentos surgiram muitas tradições. O que fazer com o ovo que a galinha colocou no dia de sábado? A gente pode comer ou não pode comer? Eles criaram uma quantidade de metros que o homem pode andar no dia de sábado. É o legalismo que se criou em torno desses mandamentos cerimoniais. Olha, se o homem não lava as mãos antes de comer, ele está impuro. Ele não é um homem que guarda a lei de Moisés, ele é um homem que não vive em santidade. Tudo isso é caracterizado como um legalismo. E estas coisas não podem mais ser motivo de divisão entre esses dois povos. E foi justamente isso que se discutiu no primeiro século da igreja. A igreja enfrentou o legalismo, a igreja nascente, a igreja emergente, a igreja de Atos capítulo de número 2, que nasceu ali, que começou a se desenvolver, enfrentou essas questões. Por isso Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Se você ler Atos capítulo de número 15, essa questão do legalismo, de tentar impor a circuncisão aos não-judeus, aos gentios, de tentar judaizar o cristianismo, foi motivo de discussão, gerou o primeiro concílio de Jerusalém. E quando se reuniram nesse concílio Pedro, Paulo, Barnabé, o pastor presidente, Tiago, e se reuniram ali muitos anciões, pessoas proeminentes, pessoas que conheciam a lei. Eu creio que nessa reunião ali haviam sacerdotes, escribas, fariseus, muita gente ali. A Bíblia vai dizer que pareceu bem, não só aos discípulos, aos apóstolos, mas também ao Espírito Santo, não impor estas coisas aos gentios. Olha, não precisa circuncidar, não precisa guardar a circuncisão. A circuncisão é a circuncisão do coração. Não devemos impor estas coisas àqueles que estão aceitando Jesus das demais nacionalidades. Isso não se aplica a eles. Isso não faz parte dos mandamentos da graça. E isso fica bem nítido nesse texto que citei de Atos capítulo 15, versículo 1 ao versículo de número 29. O quarto subponto fala sobre a revogação da lei dos mandamentos. Então, se não precisa guardar estas coisas, então quer dizer que os 10 mandamentos não valem mais de nada hoje. Não é isso aí que eu estou dizendo. Tenha calma. A interpretação ortodoxa considera que em Cristo foi eliminado o legalismo que era utilizado pelos judeus como meio de obtenção da vida eterna e da santificação. Leia Romanos capítulo 8, versículo de número 2. Por revogação da lei, disso que eu estou falando aqui, de uma parte da lei que caducou, que realmente não é para os nossos dias, eu quero falar aqui em suma que não é mais preciso sacrifícios de touros e de bodes. A igreja de hoje não precisa olhar para esses mandamentos específicos do Antigo Testamento com relação às cerimônias e guardá-los e observá-los. Jesus, ele ofereceu um sacrifício único, universal e eficaz. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 27. Ele fez isso de uma vez por todas, oferecendo a si mesmo.
se eu trago elementos do judaísmo para o cristianismo, esses elementos aqui que eu estou falando, eu estou dizendo que a obra de Cristo não valeu de nada. Eu conheço um rapaz que se converteu ao judaísmo, ele é aqui da minha região, e ele entra lá dentro da casa dele e mata um frango lá, degola um frango e começa a aspergir o sangue do frango lá na testa, não sei. Isso não precisa. Eu não preciso me submeter a estas coisas. O sacrifício de Cristo foi suficiente. João Batista, quando viu Jesus, ele teve uma revelação e ele exclamou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre o pecado, ele tira. É um sacrifício eficaz. Estas coisas não podem mais ser motivo de discórdia, motivo de separação entre o povo de Deus. E digo a vocês, quando um judeu aceita Jesus, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Em Cristo não há judeu, nem gentil, nem grego, nem romano, nem preto, nem branco, nem rico, nem pobre. Quando aceitamos a Jesus, nos tornamos seus filhos, nos tornamos cristãos. Desses dois povos, ele fez um. O que é esse um que a Bíblia fala? Esse um é a igreja de Deus. É até errado dizer, o cristão judeu, o cristão gentil. Isso não existe mais, é cristão. Glória a Deus. Podemos assim ir para o segundo ponto da nossa lição, que nos diz assim: pela paz, Cristo fez um novo homem. E o primeiro subponto aqui desse tópico vai nos mostrar os conceitos bíblicos de paz. Ele vai dizer que vai dar aqui várias referências bíblicas, olhar para vários livros da Bíblia e como esses livros definem a palavra paz. Por exemplo, ele vai dizer que paz são boas relações, Atos capítulo 24, versículo 2 e 3. Ele vai dizer também que paz é fim de conflito, é fim de um conflito, Lucas capítulo 14, versículo 32. Paz é um estado de tranquilidade, 1 aos Reis capítulo 4, versículo 24. E paz também é uma qualidade espiritual, Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. No entanto, eu quero ser aqui mais específico, eu quero definir ou tentar definir o que significa a paz de Cristo. O que é? Qual o sentido dessa expressão, a paz de Cristo? Para isso, eu trouxe aqui um texto de Carson, pedi ajuda aos universitários, e Carson foi muito feliz na sua definição. Ele diz que a paz de Cristo é a alegria infalível no meio da luta. Dá para entender isso? Você está passando por tribulação, você está passando por dificuldade, você está passando realmente por uma tempestade, está tudo de cabeça para baixo. E ele vai dizer que nessas circunstâncias, aquele que tem a paz de Cristo, ele passa de cabeça erguida. Seu coração não é submergido pelas ondas. Ele não se desespera, ele não perde o controle. Ele não fica infeliz. Por quê? Porque sua alegria não depende das circunstâncias. Se você tem a paz de Cristo, você passa pelas tribulações, você passa pelas dificuldades, você vai chorar, você vai sentir angústia, pode até chegar a sentir tristeza, mas essa tristeza não é uma tristeza que vai te levar ao desespero. Você pode passar por uma tristeza sem fim, mas você passa por essa tristeza, por essa tribulação, com uma esperança. Ele está vivo e uma hora ele vai se levantar. Olha, eu estou chorando aqui agora, mas eu olho para frente, eu olho para o meu Criador. E apesar de eu sentir tristeza, mesmo dessa tristeza brota uma alegria, porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Isso chega a ser inexplicável. É sentir alegria mesmo em meio à tristeza. E Carson, ele continua na sua definição e ele vai dizendo o seguinte: ele vai nos dizendo que essa paz é a esperança sobrenatural na fornalha, fazendo uma menção a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele vai dizer que essa paz é a proteção segura na cova dos leões, é a coragem inabalável no vale da morte. A paz de Cristo é como um guarda
que defende o nosso coração e a nossa mente da ansiedade. Esse guarda está ali, vem a ansiedade, vem o desespero, mas a paz de Cristo se coloca de frente da porta do nosso coração e diz aqui: ansiedade, você não vai entrar aqui. Desespero, você não vai entrar aqui. Aqui você não entra. A paz de Cristo guarda a nossa alma destas coisas. E eu acho interessante porque há um texto, até o pastor Carvalho, né? Um abraço, pastor Carvalho. Ele falou aqui em um dos vídeos que postamos no Abrajaula que enquanto os discípulos estavam na tempestade, o barco era açoitado pelas ondas e balançado pelo forte vendaval que se levantou. Os discípulos se desesperaram, perderam a sua paz, perderam a sua esperança. Mas o que aconteceu com Jesus? Jesus estava no barco dormindo. As circunstâncias não tiraram o sono de Jesus. As tempestades não impediram que Jesus deitasse e dormisse. E essa paz, a Bíblia diz no Evangelho de João, essa paz Ele está dando aos discípulos. Essa paz Jesus está dando a você aí agora. Ele diz: a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo a dá. Receba esta paz aí na tua alma. Ah, irmão Murilo, mas tem tanta conta para pagar. Irmão Murilo, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Irmão Murilo, as coisas estão ficando difíceis. Ah, é quarentena. Ah, é gente morrendo, é gente ficando doente. É tanta notícia ruim. Mas Jesus está lhe dizendo aqui: recebe paz. Recebe paz no teu coração. Que a paz de Cristo nasça, brote agora na sua alma, receba uma tranquilidade que vem do céu para enfrentar as dificuldades do dia a dia, para que você passe pelas tribulações com a cabeça erguida e quando a noite chegar, mesmo diante de um quadro difícil, você possa deitar e dormir. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Cristo, Ele é o motivo da nossa paz. É justamente o que diz aqui o segundo subponto do tópico 2. E é interessante que a paz que o crente desfruta em Cristo é uma paz que tem um aspecto vertical e horizontal. E, em primeiro lugar, nós devemos alcançar o aspecto vertical. O que é o aspecto vertical? É ter paz primeiro com Deus. Porque quando eu tenho paz com Deus, eu passo a ter paz com o meu próximo. Eu passo a ter paz com as pessoas que estão ao meu redor. Quando primeiro eu recebo a paz vertical, começo a desfrutar da paz aqui, da paz que vem de cima para baixo, de baixo para cima, eu passo a ter uma paz oriental com o meu vizinho, com a minha esposa, com os meus filhos, passo a ter uma paz com os meus familiares, com as pessoas da igreja, com o meu próximo, com o meu semelhante. E é interessante que quando eu alcanço essa paz com Deus e com o meu próximo, os conflitos do meu coração são resolvidos. As tempestades da minha alma, elas são apaziguadas. Eu passo a sentir paz comigo mesmo. Isso é interessante. Você está em paz consigo mesmo, não tem uma consciência lhe acusando, não tem o guarda que Deus colocou aqui na nossa mente, ele não está dizendo: olha, você está errado nisso, você não devia ter falado aquilo do seu irmão, você não devia ter feito aquilo porque Deus está vendo. Eu passo a ter paz comigo mesmo quando estou em paz com os céus e em paz com os homens. E é esse tipo de paz que Jesus ele promoveu. Perceba de que ele reconciliou esses dois povos. Judeus e gentios viviam em guerra. E Jesus agora está dizendo: estou cessando as guerras. Estou acabando com as guerras. Bendito seja o nome de Jesus. E o terceiro ponto da nossa lição, caminhando já para a nossa conclusão, vai tratar sobre o seguinte: pela cruz fomos reconciliados com Deus em um corpo. Isso aqui é muito interessante, porque, como já disse a vocês, vou me tornar repetitivo, a reconciliação, ela refere-se à restauração do pecador
a comunhão com Deus. Éramos pecadores, vivíamos em pecado e em rebelião. E esse estilo de vida, ele trouxe como resultado hostilidade contra Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus. João vai dizer que aquele que faz amizade com o mundo, com o seu sistema, com os agentes de Satanás, automaticamente ele está se fazendo inimigo de Deus. E aquele que se constitui inimigo de Deus e vive em rebelião, ele entra em um estado de alienação. E esse estilo de vida, aquele que vive em rebelião, ele provoca a ira de Deus e, consequentemente, o seu julgamento. Mas a Bíblia vai nos dizer que agora a reconciliação ela é possível e ela se torna uma realidade a partir do momento que esse pecador que vive em rebelião, ele tem convicção de suas falhas, ele reconhece o seu erro, ele se arrepende e ele passa a ter uma fé pessoal em Cristo. O pecador, ele passa a se aproximar de Deus por meio de Jesus. Isso é muito bonito. A reconciliação, ela acontece desta maneira. E quem proveu a reconciliação foi Deus. Porque, ainda sobre o terceiro ponto da lição, temos aqui as duas fases da reconciliação. Não está na lição, é uma informação adicional. Em primeiro lugar, a primeira fase da reconciliação foi que Deus, ele reconciliou o mundo consigo mesmo por intermédio de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 19. Ele foi quem deu o primeiro passo para que essa reconciliação acontecesse. No que diz respeito à nossa salvação, Deus providenciou todas as coisas, mas com relação à aplicação da salvação, o homem tem uma participação passiva, não há nada de mérito nisso. Se eu digo que o homem tem mérito na salvação, é a mesma coisa de eu dizer que o mendigo ele tem mérito na esmola que ele recebe de uma pessoa. Veja que isso não bate. Mas Deus proveu os meios para a reconciliação. Mas agora o homem ele precisa se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. Ele precisa se arrepender, ele precisa colocar a mão na consciência, e para isso a Bíblia fala de uma graça preparatória, uma graça preveniente que se manifestou a todos os homens. Todos os homens têm condição de realmente dizer: rapaz, isso aqui, essa vida que eu vivo aqui não é boa não, eu preciso mudar, preciso de mudança. E é interessante que quando a gente cai em si, Jesus falou isso na parábola do filho pródigo, ele vai dizer que o pai nunca desistiu de esperar do filho que se desviou, do filho que se revoltou. É interessante que essa parábola, a parábola do filho pródigo, a expressão maior dessa parábola vai dizer respeito a um amor que espera. O filho perdeu as riquezas, perdeu a consideração dos familiares, perdeu os amigos, perdeu a dignidade, mas ele não perdeu uma coisa. E que coisa é essa? O amor de seu pai. Deus está sempre esperando para aquele momento de reconciliação, aquele momento lindo, aquele momento do abraço, aquele momento quando o filho chegou e disse assim: eu pequei, pai, pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, se o Senhor permitir, eu quero ser um escravo, eu quero ser aí um dos trabalhadores, eu vou trabalhar aqui lavando o chão. O pai disse: não, meu filho, não é assim que as coisas acontecem. Glória a Deus. Olha, vem cá, traz um anel aqui, coloca no dedo dele, traz roupas novas, ele tá sujo, tá mulambento, tira esses trapos, bota nele aí roupas novas. Ele é filho, não perdeu a posição de filho. Houve uma reconciliação. E o pai diz: vamos fazer uma festa, vamos comemorar, porque esse meu filho aqui, ele estava morto e agora ele reviveu. Ele estava perdido, mas agora ele foi achado. E o pai se regozijou na atitude do filho em voltar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Para finalizar o terceiro tópico da lição, eu considero isso aqui muito importante. A igreja, ela recebeu o ministério da reconciliação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18. Nós temos essa responsabilidade, esse dever, essa obrigação de conclamar todas as pessoas a se reconciliarem com Deus. Você é portador dessa mensagem. Você é portador dessa boa notícia. Chegue para aquele que está vivendo uma vida de pecados, uma vida de rebeldia. Você tem uma mensagem para dar, a mensagem do reino. Ei, rapaz,
não precisa viver desta forma. A vida não precisa ser assim. Como não? Como a vida não precisa ser assim? Não, não precisa. Por que não precisa ser desse jeito? Porque você é amado. Existe alguém no céu que não desiste de você. Essa é a mensagem da igreja. Glória a Deus, o ministério da reconciliação. Tu és um rebelde. Tu estás em pecado, mas mesmo nessa condição de rebelião, mesmo nesta condição de ofensor, mesmo nesta condição miserável, você é amado. Deus conhece todos os pensamentos do seu coração. Deus conhece todas as atitudes que são praticadas, todos os atos, todas as obras que são praticadas em oculto, obras que você mesmo sente vergonha, obras que até mesmo sua mãe e seu pai sentiriam vergonha. Deus olha para você, conhece você mais do que você mesmo, e mesmo assim Ele procura ter intimidade contigo, Ele procura e almeja a tua restauração. A igreja é portadora dessa mensagem. A igreja recebeu o ministério da reconciliação. Glória seja dada ao nome de Jesus. E assim, meus irmãos, concluímos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E quero deixar aqui por último uma aplicação final. Uma das principais lições que emanam desse texto que nós estudamos aqui, dessa passagem de Efésios, capítulo de número 2, versículo 14 ao 19. E o que emana desse texto, que salta como que diante dos nossos olhos, é que nós precisamos buscar a união. Precisamos promover a união. E o que é que isso quer dizer? Nós devemos tolerar o nosso irmão. Devemos ter mais paciência com o nosso próximo. Devemos perdoar os nossos semelhantes. Devemos buscar a unidade de espírito em Cristo, que é o cabeça da igreja. Nós devemos trabalhar em prol destas coisas. Mas fulano é fraco na fé, fulano é novo convertido, então olha como é que ele está agindo. Nós devemos suportar as fraquezas de nossos irmãos. Nós não somos Nós não estamos com o papel de matar as outras pessoas, de ferir as outras pessoas, de jogar as outras pessoas no inferno. Nós devemos acabar com isso. Nós devemos proclamar a reconciliação, devemos buscar a restauração do nosso próximo. Em Cristo não há segregações, não há judeu, não há branco, não há preto, não há rico, não há pobre. Em Cristo há o cristão, nós somos o corpo, Ele é o cabeça. Você perceba que a minha mão é diferente do meu pé. A minha mão exerce uma função diferente do meu pé. E se eu perco a minha mão, eu vou comprometer todo o corpo. Se eu belisco aqui a minha mão, dói. Mas não dói só aqui na mão, dói localizar aqui, mas o corpo todo sente. Se eu perco os meus pés, as funções da mão são comprometidas, é uma muleta. Veja que todo mundo dentro do corpo de Cristo é importante. Sempre digo isso aqui nas pré-aulas. É a individualidade de cada membro trabalhando em prol da coletividade. Isso é muito bonito e vamos explorar isso. Vamos explorar mais isso nas demais lições. Quero agradecer a você que chegou até aqui. Meu muito obrigado, meu abraço. Eu sou limitado, eu sou pequenininho, viu? Mas eu fico alegre em poder compartilhar aquilo que eu aprendo com vocês. E quero deixar um versículo. Se você chegou até aqui, eu acho muito difícil, poucos chegarão até o final dessa pré-aula. Se você chegou aqui, deixa aí nos comentários esse versículo que eu vou ler aqui para vocês. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que salmo é? Salmo 133, verso de número 1. Meus irmãos, tenham uma ótima semana. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.